Quero convidar o Paulo novamente para fazer para nós a parte da dança dos facões. Aí em seguida o Milton com o Chico sapateado e o tio Mário com a chula. Fica à vontade aí, Paulo. Bem, dança dos facões. Como o Cristiano falou, que se identifica muito com o fandango, eu me identifico muito com a dança dos facões. Gosto muito, talvez porque tenha sido das danças birivas, foi a primeira dança que eu dancei muito antes de sair a pesquisa, de surgirem as danças como concurso mesmo. A gente já fazia dança dos facões, então talvez por isso me identifique bastante com ela. Eu acho que é válido fazer um comentário que antes eu falei da questão do espetáculo, de trazer a dança para os dias atuais, né? Percebi que o Cristiano falou bastante disso, então para não ficar, eu acho que é válido eu esclarecer, para não ficar dúvidas, de que, obviamente que eu acho que nos dias atuais nós vamos estar fazendo uma dança mais limpa e mais bem executada, mas não com isso distorcendo e fazendo aquela coisa fora do contexto. Então que fique bem claro que, obviamente, que o que está escrito e o que foi passado em curso deve prevalecer, né? E, inclusive, eu acho que agora na dança, falando das danças dos facões, daqui a pouco eu vou colocar também a minha opinião com relação a figuras, né, que no geral às vezes estão ficando um pouco confusas, um pouco distorcidas. Mas vou começar, antes de colocar a primeira lâmina lá, vou começar com um pedacinho aqui do gaúcho. E o Paixão diz: de onde teria vindo a dança dos facões do folclore rio-grandense? Contribuição árabe-argelina? Originária da Espanha ou Portugal? Haveria alguma ligação com a dança do sabre, que é uma dança russa? No Brasil, que influências ou correntes migratórias teriam contribuído para que motivos similares aparecessem no Brasil Central e no Nordeste? Os índios da República Missioneira teriam influído na divulgação dessa dança entre os gaúchos? Então são só algumas perguntas, né? Algumas interrogações. E aí eu acho que aqui uma frase que, para quem acompanhou todo aquele ciclo de cursos com o Paixão, que ele falava em todos eles, né? Nada mais universal do que o folclórico, nada mais regional que o folclórico. São universais os elementos, são regionais as combinações. Pois o que confere fisionomia regional a cada região não é tanto a matéria original, como o produto de suas especiais e singulares maneiras de superposição e mescla. Então, obviamente, nós vamos encontrar, assim como nós encontramos nas danças birivas, nós vamos encontrar nas danças tradicionais, nós vamos encontrar elementos que aparecem no folclore do mundo inteiro, mas regionalizados. Então nós vamos encontrar elementos aqui que sofreram a influência regional e são feitas à nossa maneira. Mas para ver, né, o folclore ele vai aparecer os mesmos elementos em praticamente todo mundo, né? E cada um à sua maneira. Então vamos a algumas
algumas observações sobre a dança dos facões. Citaremos um motivo coreográfico que recolhemos, isso está dito pelo Paixão, né? Inicialmente de informantes do município de Vacaria, em pesquisas realizadas conjuntamente com o Centro de Tradições Gaúchas Paixão Cortes de Caxias do Sul, cujo informante inicial, o tropeiro Maximiano Azevedo Velho, com 70 anos em 1959, e ainda dançava com destreza. Então, aquilo que o Cristiano falou ali, aparecia a imagem do senhor com violão, né? Um senhor já de meia idade para mais, né? E era aquele pessoal que dançava essas danças, né? Então, não eram apenas o pessoal mais jovem, né? Refiro-me à dança dos facões, muito apreciada outrora na região dos Campos de Cima da Serra, municípios de São Francisco de Paula, Lagoa Vermelha, Vacaria e etc. Sobre a origem dessa dança, façamos um exame rápido no cenário universal de certas manifestações populares, nas quais encontramos variados motivos folclóricos, de países distintos, em que se utilizam espadas, sabres, facões, etc., em danças que são consideradas como características e representativas dessas terras. Na Rússia, a dança do sabre. Na Península Ibérica, foi encontrado uma dança folclórica muito aplaudida, que também utilizava facões. Nós não encontramos o nome da dança. No Brasil, encontrou-se o vilão com suas variantes. Uma espécie de quadrilha que usa lenços, ou paus, ou ainda facas. Figuras idênticas da nossa dança dos facões foram encontradas também em Crato, no Ceará. Então, aí mostra uma diversidade de locais, né, onde foi encontrado. Aqui, ó, imagens, e para quem tem curiosidade, pesquisa na internet, vocês vão encontrar a dança do sabre, que é essa aí, ó, na Rússia, que o Paixão destaca na obra que ela foi levada para o balé folclórico. Então, nós encontramos na internet, vídeos dela sendo dançada no balé folclórico, né? Então, não encontramos ela lá antes disso, até por razões óbvias, mas ela foi levada para o balé folclórico. Então, aparece muitas vezes ela sendo dançada pelo balé russo e com vários dançarinos. Aqui uma projeção do vilão de faca em Minas Gerais, a dança citada pelo Paixão. Dá para ver ali que é uma faca em madeira, né? Nessa projeção, né? Imagino que ela pudesse ter sido utilizada com faca mesmo, né? Mas aqui ela está numa projeção feita com uma faca de madeira. Pode ser dançada em uma só fila, ao redor do salão, ou, como é mais comum, em 2 grupos num confronto valendo galinhadas, bebidas e etc. Isso aqui nós já estamos falando da nossa, né? Nós estamos falando da dança dos facões. O número de participantes é variável, mas no último caso, devido a uma série de movimentos coreográficos, os dançarinos devem estar em número par. A característica marcante dessa dança é o aparecimento de facões. Cada participante carrega 2 deles, que são de uso habitual do nosso homem do campo, portanto afiados, com os quais realiza uma série de evoluções curiosas. Então aqui, lembrando do que o seu Walter comentou de manhã, que o facão, eles utilizavam os facões do uso mesmo, o facão de mato, o facão que utilizava para o trabalho, e obviamente que não ia fazer aquela batida de fio
né? Inclusive, essas demonstrações, o Paixão criticava bastante isso lá quando ele fez as demonstrações, né? Hoje, a gente vê menos isso, acho que mais shows de churrascaria mesmo, né? Porque antigamente a gente via mais espetáculos assim, que o pessoal que faziam aquelas espécies de peleias, né? Uma simulação. E eu acho que hoje tá bem mais restrito. Inclusive o nosso público, a maioria do nosso público vai achar até estranho isso, porque não vivencia isso, né? Não vivencia esse momento. A dança pesquisada e reconstituída por nós, no caso por Paixão, foi lançada pelo Conjunto Folclórico Tropeiros da Tradição, que ele dirigiu, né, em 1959. Embora existam variações de mestre para mestre, as principais ordens de comando são preparar para o passeio, marcação, cada um com seu terno, em posição, cabeceira com cabeceira se cruzando, terciando, entrever o final, etc. São algumas figuras que ele descreveu, né? E obviamente que na montagem das figuras feitas por cada grupo vai se dar nome às figuras e assim fazer seus comandos, isso é lógico. A música mais popular é uma valsinha, da qual anexamos a partitura. Então, como o Cristiano e o Giovanni falaram, é uma valsa, né? E a gente atualmente só vê uma única música, logicamente que tocada de forma mais, né, enriquecida, outros menos, mas a música é a mesma. O importante é a marcação do ritmo dado pelas batidas de um facão contra o outro, por entre uma perna e outra, em cima e na frente, embaixo e atrás. Quando bem executado, ouve-se um único som, característico e original. Aliás, a marcação do ritmo era um dos elementos que servia para anotar as faltas dos participantes, deste ou daquele terno, quando batiam os facões fora do tempo musical. Então aqui esclarece aquilo que o Paixão fala lá, de que eram apostadas galinhadas e tudo mais, era entre os ternos, né? O terno que conseguisse fazer a evolução de uma forma mais limpa, ou usando, como o Cristiano trouxe para nós, que não fizesse pelegos, né? O terno que não fizesse pelegos vai contando pontos em cima do outro. Devia ser uma coisa interessante. Então esses são o que o Paixão descreveu para a dança. Vamos para a nossa visão, para aquilo que a gente pensa sobre a dança dos facões. Sobre a sequência de figuras, isso eu quero ressaltar, que como eu falei antes lá na abertura, tem muito da opinião pessoal. Então a minha visão, a minha opinião, é que as figuras que não são as obrigatórias, que são as criadas, a dança vai ficar mais rica se o grupo conseguir fazer uma crescente. Porque o que tem se visto? Se vê os grupos que fazem as figuras obrigatórias, né? Formou o terno, faz o cruzamento entre mestre contra mestre, faz os cantos, vai e volta, faz a figura aquela em cima e embaixo, e aí vai para as figuras livres. A partir disso parece que vira a chave.
sai de 0 a 100 em 4 segundos. Nem isso. Então, assim, o grupo está naquela coisa, naquela parte inicial, que são as figuras pesquisadas, e turbina, de uma hora para outra. E eu, no meu ver, ficaria uma dança mais adequada se buscasse uma crescente de figuras. Então, passa por uma figura um pouco mais criativa, por uma outra, até chegar. Busca uma... e colocando os intervalos de preferência, né? Mas isso, como eu disse, é a minha opinião. Opinião é uma coisa que cada um tem a sua, né? Eu acho que a dança ficaria mais bela dessa forma. Uma coisa que eu gosto de chamar muita atenção, o Giovanni está aqui segurando sua coisa, porque nós vamos marcar aqui, vamos fazer uma marcação. Mas eu acho que é muito importante, e aí entra a questão vivência, é a expressão corporal do dançarino ao executar a dança. Então é a forma com que ele vai segurar o facão, que, na minha opinião, ele deve ser uma extensão do braço, né? Devo trabalhar o movimento de pulso, que muitos têm muita dificuldade com isso, e trabalha com o braço completamente rígido, quando pode trabalhar com o braço em movimento. E uma das coisas que eu cobro bastante é a questão, e que eu vejo que para a grande maioria isso não interessa, é a questão da sequência lógica, para mim, de batidas. Se eu faço a batida 1, batendo o facão direito no esquerdo, eu parei a mão esquerda e vou bater a direita, né? Qual a segunda e a terceira batida eu vou fazer parando o esquerdo e movimentando o direito. Então a segunda e a quarta eu faria como? Parando o direito e batendo o esquerdo. Para mim isso é lógico. Vou parar aqui, bater direito, vou parar direito e vou bater o esquerdo. Depois eu vou parar o esquerdo. E não só isso. O que se vê muito é isso aqui, ó. Vocês entenderam a questão de fazer 3 vezes com a mão direita, né? Novamente, é opinião, né, Paulo? Não é, ninguém aqui está dizendo que é para fazer assim, que é para fazer assado, que é regra, não tem nada a ver. É deixar bem claro, isso é a minha opinião. Eu acho que a dança vai ficar mais bonita. Essa questão dos 2 facões embaixo, são poucos, embaixo da perna, são poucos os que cuidam para parar um facão e bater o outro. Geralmente os 2 se encontram embaixo, os 2 com a mesma força. Leva a mão de fora e leva a mão de dentro com a mesma força, e os 2 estão batendo embaixo da perna. Fica estranho. Isso só para complementar aquilo que eu falava lá no começo. O cuidado aos detalhes vai deixar a dança mais bonita. Vai deixar a dança muito melhor. E é o que chama muito atenção. Chama muito atenção. Outra, antes da gente fazer a marcação, vou pedir para que vocês observem também a questão do pé, a questão da ponta do pé quando eu estiver passando o facão por baixo. Porque também são pouquíssimos os que cuidam isso, para colocar uma posição um pouco, melhorar um pouco a expressão corporal. É o teu corpo que está dançando. Então tem gente que levanta o pé, bico para cima. Fica feio isso. Levanta o pé, faz o movimento assim, fica muito mais bonito. Então eu levantei a perna aqui,
levantei a perna aqui, fica muito melhor isso. Mas é sugestão, viu? É sugestão. Eu vou fazer, eu vou tentar fazer assim, mas... E eu vou errar tudo. Pessoal, não sei se vocês repararam, a gente pegou os facões lá da amostra do Benito. São facões, um diferentes do outro. E é uma coisa que eu já vi, eu falei uma vez lá pro Paulo, lá na fazenda deles, lá do Paulo e da Gabi, que a gente não vê isso nos agrupamentos, né? Porque cada um tinha o seu facão e os facões vinham de vários lugares e eram feitos. E a gente vê um padrão, todo mundo compra o Tramontina velho e vai lá e pronto, né? Então, existe uma riqueza tal qual na indumentária dessas peças, né? Então, também é interessante ter um facão menor, um facão maior, né? Tem inúmeros modelos de facão. Então, é uma coisa que eu acho que também enriquece. Novamente, uma opinião, ninguém vai dizer que tem que ter um facão assim ou assado. Boa tarde, pessoal. Vamos dizer assim, o que é uma mulher que é aqui metida querendo, né, contribuir, mas eu sei que tem outros que entendem muito também do tropeirismo. Mas eu só imagino assim, com relação a isso que o Paulo e o Giovanni falaram, da mobilidade corporal, quem lida no campo sabe o quanto que um gaúcho que trabalha no campo tem de soltura e de mobilidade corporal. Da gente estar ali lidando com o gado e de repente passa uma mulita por ali, o cara salta por cima do pescoço do cavalo e às vezes consegue pegar o tatu-a-unha. E isso não é para qualquer um, isso é para quem tem uma postura, uma destreza pessoal. E ele anda bem, ele se posiciona bem. E isso o gaúcho tem que demonstrar, eu acredito, quando eu olho uma dança de pessoas que eram birivas e que tinham este movimento no cavalo e que tinham o seu corpo e as armas brancas como subsistência, como sua própria defesa, ele tem no seu corpo uma arma. Se ele não consegue se movimentar com desenvoltura, ele não está conseguindo representar o que era aquela época. Porque não era nós que estamos acostumados a andar de carro em cima de um cavalo, né? Então é diferente. Eu acho que isso que tem que ficar na cabeça de cada um. E aonde que eu posso buscar isso? De repente passar assando a poupança um dia em cima de um cavalo, num passeio por aí, para sentir o que o corpo sente e aonde que ele tem que movimentar. Então é só isso para dizer, porque eu acho que a gente sente a diferença de olhar um peãozinho novo de apartamento, que a gente até pode ser de apartamento, mas tem que disfarçar ali na dança. Então a gente olhando, a gente sabe quando o cara é de apartamento e quando ele está ali para o negócio mesmo. Eu acho que isso que tem que se buscar. E é isso que está sendo falado aqui desde o início. Só porque eu sou metida. Muito obrigada. Perfeito, só que não. Quem? Ah, tá. Então, a gente agradece o Paulo. Alguém tem alguma dúvida sobre o facão? Quantos centímetros é o facão? Tá tudo ok? Então, agradecemos ao Paulo, né? Nos perdoe nossos erros aí, nossos pelegos, né? Não, bom, faz 1000 anos que a gente não dança isso.